Boa tarde, professora Atslandes. Então, eu vou aqui apresentar meu trabalho. No caso, eu decidi por não apresentar mais o meu protótipo, né, porque a apresentação é só 15 minutos. E o documento que eu fiz, explicando os resultados do trabalho, deu 34 páginas. Então, assim, além de eu não explicar, não mostrar o meu protótipo, eu vou ter que resumir muita coisa do que eu escrevi aqui. Bom, então, o título do trabalho também mudei, certo? Agora é comparação qualitativa entre os protocolos MQTT e COAP, utilizando uma plataforma IoT de baixo custo, que no caso é o ESP32. Meu nome é Renato Alves de Oliveira, professora da disciplina é Aslanz Rocha, minha orientadora de mestrado é a Karina Teixeira de Oliveira. A introdução, né? Este trabalho tem o objetivo de apresentar uma comparação entre dois protocolos desenvolvidos para a internet das coisas, especificamente dois protocolos da camada de aplicação, o COAP, Constrained Application Protocol, e o MQTT, Message Queue Telemetry Transport. O público-alvo do meu trabalho é constituído por toda e qualquer pessoa que tenha interesse acadêmico ou outros em temas como internet das coisas, protocolos da camada de aplicação, MQTT, COAP e análises comparativas. Então, digamos que essas seriam palavras-chave para descrever quem seria o público-alvo, certo? Aí a metodologia, né? Então, para realizar a comparação entre os protocolos, foi montar uma bateria de testes para avaliar aspectos como taxa de entrega, delay, jitter, escalabilidade e tamanho de pacote ou cabeçalho, certo? Então, para obter os dados e extrair os aspectos comparativos e avaliativos, a bateria de testes possui três variáveis. Primeiro é a quantidade de URLs do COAP e de tópicos do MQTT, tá? Que são 1, 3, 5, 7, 10. Essa é a quantidade de destinos, digamos assim, para o qual eu enviei as mensagens. Isso serve para avaliar o aspecto da escalabilidade, né? Tipo, se um protocolo consegue enviar bem para 10 tópicos simultaneamente, então a escalabilidade está legal, né? O segundo variável foi o intervalo de transmissão entre pacotes, que eu defini como 0,25, 0,5, 0,75 e 1 segundo. Isso aqui é tipo, por exemplo, eu envio um pacote, espero 0,25 segundos e envio o próximo pacote, tá? O fluxo é esse. Aí eu coloquei aqui um exemplo de como seria. Tipo, envio um pacote, espero um intervalo de transmissão, que pode ser 0,25, 0,5, etc. Envia o segundo pacote e faz isso até enviar o último pacote. Porque assim, para cada tópico e URL, eu estou enviando 15 pacotes, independente de qualquer coisa. São 15 pacotes para cada tópico, para cada URL. Então, por exemplo, com uma URL, o experimento vai ser só enviar 15 pacotes para ele. Com 3 URLs, 15 pacotes para cada URL. Com 5, 15 pacotes para 5 URLs. E assim sucessivamente. Quer dizer, 15 pacotes para cada uma das 5 URLs. A outra variável é o tamanho do payload, que seria a carga útil, né? Então, eu estou definindo os tamanhos aqui em 98, 108 e 118 bytes. Por que eu não coloquei mais? 256, 512 e tal. Porque as bibliotecas que eu utilizei, elas não suportavam tamanhos tão grandes de pacotes. E também, por definição, acho que o MQTT ele só aceita até 256 por padrão. Eu posso modificar no código lá da biblioteca, tanto que eu fiz para testar. Mas o protocolo define um limite de 256, se não estou enganado. Então, somando o tamanho do payload ao tamanho do cabeçalho, já dá o limite 256 com 118 bytes. Então, eu resolvi não aumentar mais. Combinando todas essas três variáveis, a gente vai ter 60 experimentos para cada protocolo. 60 experimentos para o MQTT, 60 para o COAP. Bom, aí aqui é o cenário onde eu fiz o experimento aqui em casa.
Eu tenho lá um Node MCU ESP32S. Dentro dele, quer dizer, acoplado a ele, a gente tem 4 sensores que captam ao todo temperatura, umidade do solo, umidade do ar, luminosidade, nível de chuva. São 4 sensores, mas um deles capta 2 dados, então são 5 dados ao todo. Aí dentro do Node MCU, eu instalei um cliente MQTT e um cliente COP, separadamente, certo? Por exemplo, quando eu ia fazer os experimentos do MQTT, eu utilizava o cliente MQTT. Quando eu ia fazer os experimentos do COP, eu gravava um novo código com o cliente COP, certo? Então, eles coletavam esses dados aqui dos sensores, enviavam isso para um roteador, né? O MQTT fazendo a operação publish e o COP fazendo a operação put. Aí o roteador, ele enviava esses dados para o meu notebook, que é onde está o servidor COP e o broker MQTT juntamente com o cliente MQTT. Aí sim, aqui alguns detalhes. Primeiro, o roteador estava a 1 metro de distância exatamente do Node MCU e do notebook. Segundo, o destino dos dados dos experimentos do COP é o servidor COP. O destino, o destino dos dados no experimento com MQTT é o cliente MQTT, ou seja, vai sair desse cliente MQTT, vai chegar nesse broker MQTT e eu só vou fazer o cálculo do delay, do jitter, quando ele chegar no último cliente MQTT aqui, certo? Então, o destino é esse cliente. Bom, aqui eu explico bastante coisa sobre o cenário de experimentos e tal, algumas especificações técnicas e tal, mas enfim, vai ficar muito grande. Aí aqui eu vou falar só sobre o formato de dados que eu estou enviando a mensagem, né? Então, essa mensagem é formatada como? Tem o ID do pacote, depois tem dados da temperatura, da umidade a umidade ambiente, umidade do solo, luminosidade, a chuva, o envio S, que é o instante em segundos que o pacote sai do ESP32 e vai para o roteador. E o envio US, que é esse mesmo instante, só que em microsegundos, em que o pacote sai do ESP32 e vai para o notebook. É que eu explico isso em mais detalhes, enfim. Bom, falando agora dos experimentos em si. No caso, eu expliquei aqui que para calcular o delay, o jitter, eu vou pular para cá, para análise de delay e jitter, certo? Para calcular o delay e o jitter, eu tive que instalar um cliente NTP, tanto no S32 quanto no meu computador, porque assim, a única possibilidade que a gente tem de coletar o momento exato no S32 é utilizando um servidor externo, no caso o NTP. Não tem uma biblioteca que, por exemplo, grave a hora atual no meu ESP32 e isso fique armazenado mesmo eu desligando o ESP32 da energia. Não tem essa possibilidade. Então, eu tive que utilizar uma biblioteca externa, né, para pegar dados de um servidor externo. Ou seja, ele pega a hora, minuto, segundo, milissegundo, enfim, com base no servidor externo.